Lição 6. O mistério do Evangelho. Verso para memorizar. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Sábado, 29 de julho. Paulo iniciou Efésios 3 com um tema que ele já havia mencionado anteriormente, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Embora isso possa não ser uma grande surpresa para a Igreja no presente, composta em sua maior parte de gentios, era algo que parecia radicalmente novo para muitos de seus leitores naquela época. Paulo então seguiu com suas palavras inspiradas, à medida que refletia sobre sua paixão em pregar o Evangelho de Jesus aos gentios. Aprendemos também sobre suas dificuldades habituais em ampliar esse ministério, dificuldades que incluíram um tempo em uma prisão romana. Também vemos seu compromisso com o mistério central do Evangelho, o mistério de que na Igreja os gentios estão em pé de igualdade com seus irmãos judeus. Experimentamos seu entusiasmo pela Igreja e sua missão cósmica. Ouvimos enquanto ele orava, louvando a Deus por expressar sua graça por meio da Igreja. Em suma, somos inspirados a nos unir a Paulo em sua paixão pelo Evangelho. Domingo, 30 de julho. Verso para memorizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. O apóstolo dos gentios aprisionado. Ouça Efésios 3, 6 a 13 e 20 e 21. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pergunta 1. Quais são os dois temas principais? Que pontos de vista importantes Paulo demonstrou? Efésios 3 tem uma estrutura interessante. Paulo começou o capítulo com estas palavras: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Em seguida,
interrompeu essa ideia e partiu para uma longa divagação focada em seu trabalho como apóstolo dos gentios. Depois, sinalizou um retorno à sua linha de pensamento original ao repetir a expressão "por essa razão", apresentando seu relatório de oração interrompido. Em Efésios 3:1, Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo. Sua maneira de dizer que, embora residisse em cativeiro e aparentemente estivesse sob a autoridade do Império Romano, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. Ele não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo Jesus. A menção de Paulo às suas tribulações e a referência posterior às suas cadeias sugerem que ele não estava em prisão domiciliar relativamente confortável, mas na prisão. Estar preso no primeiro século e em um calabouço romano era desafiador. As prisões romanas não tinham instalações sanitárias e refeições regulares. O império tinha pouca necessidade de prisões, já que o encarceramento não era um meio de punição. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam julgamento ou execução. Os prisioneiros deviam se manter ou depender de parentes e amigos para conseguir alimentos e suprir outras necessidades. As preocupações de Paulo talvez se concentrassem no impacto emocional de sua prisão sobre os crentes, uma vez que ser prisioneiro era uma desgraça social extrema no contexto de uma cultura de honra-vergonha. Ele podia temer que alguns indagassem: como Paulo pode ser apóstolo e mensageiro do Cristo exaltado e ser um prisioneiro desprezado? Por isso ele reformulou sua condição de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte do plano divino. Ele estava sofrendo por eles, e o que parecia ser fonte de vergonha era para sua honra. Como confiar nos caminhos de Deus em meio a circunstâncias muito difíceis? Segunda, 31 de julho. Verso para memorizar. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. O antigo mistério do Evangelho. Ouça Efésios 3, 1 a 6. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pergunta 2. Que mistério foi confiado a Paulo? Ao estudar Efésios 3, 1 a 6, observe o seguinte. Primeiro, Paulo escreveu essa parte da carta especificamente aos crentes gentios nas igrejas lares de Éfeso. Em segundo lugar, Paulo afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de a dispensação da graça de Deus, dada a ele em favor dos gentios. Essa dispensação, ou esse ministério da graça, é a maneira como Paulo descreve a comissão dada a ele de pregar o Evangelho aos gentios. Em terceiro lugar, Paulo afirmou que um mistério lhe fora revelado, um tema sobre o qual já havia escrito na carta, o mistério de Cristo. Paulo não desejava ser considerado como o inventor do Evangelho,
mas reivindicava o ministério dado por Deus de proclamar o Evangelho. Em quarto lugar, Paulo não era o único a ter recebido revelação avançada sobre esse mistério, visto que o Espírito também havia revelado aos santos apóstolos e profetas de Cristo de uma forma que supera a revelação do plano divino para gerações anteriores. É provável que o termo profetas, aqui, se refira aos que possuíam e exercitavam o dom de profecia nas primeiras igrejas cristãs, em vez dos profetas do Antigo Testamento. O mistério, que antes estava escondido, se tornou então o que poderíamos chamar de segredo conhecido. Por fim, ele declarou: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo era apaixonado pelo Evangelho, e especialmente pela forma como é expresso na Igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Esses dois grupos se tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus, seu novo estilo de humanidade, a Igreja. Eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa do Evangelho. Que atitudes contradizem a inclusão ensinada pelo Evangelho? Como se livrar delas? Terça, 1º de agosto. Verso para memorizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. A Igreja, reveladora da sabedoria de Deus. Ouça Efésios 3, 7 a 13. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Pergunta 3. O que Paulo disse sobre Deus e suas ações? Paulo novamente reivindicou ser ministro pelo dom da graça de Deus. Esse dom, como o próprio Evangelho, não é concedido por causa do valor do destinatário, mas pela graça de Deus. Paulo destacou esse ponto descrevendo-se como o menor de todos os santos. Há uma progressão na compreensão que Paulo tem de si mesmo em suas cartas, na ordem em que foram escritas. Desde o início, ele reivindicou seu status como apóstolo divinamente nomeado. Depois, porém, se apresenta como o menor dos apóstolos e diz: nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Ele se vê como o menor de todos os santos e, finalmente, se descreve como o pior ou o principal dos pecadores. Talvez sua linha de raciocínio explique esta citação de Ellen White. Abre aspas.
quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Fecha aspas. Paulo escreveu: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Quem são esses principados e potestades? Como a Igreja anuncia a multiforme sabedoria de Deus a eles? Embora Efésios 3,10 não descreva a natureza desses poderes, é melhor considerá-los como o mal descrito em mais detalhes em Efésios 6, 11 e 12. Se assim for, a composição da Igreja, unificando judeus e gentios, outrora divididos, torna-se para esses poderes nas regiões celestiais um anúncio ressonante do plano de Deus para o futuro, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esses poderes são advertidos de que o plano de Deus está em andamento e que sua ruína é garantida. A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza sua derrota final. Se sua congregação leva a sério a missão da igreja descrita por Paulo, isso pode mudar a forma como você e seus irmãos da igreja se relacionam? Quarta, 2 de agosto. Verso para memorizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Cristo habitando no coração. Ouça Efésios 1, 16 a 19. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 3, 14 a 19. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Pergunta 4. Quais são as semelhanças entre os dois pedidos? Por trás das traduções de Efésios 3, 14 e 15, há um jogo de palavras. Quando Paulo diz que se põe de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ele explora a conexão fonética entre a palavra grega para pai, pater, e o termo grego para família, pátria. Em Efésios, o apóstolo celebrou a abrangência do plano da salvação
que envolve todas as coisas em todos os tempos. Ele disse que toda a família nos céus e na terra pertencem ao Pai. Toda a família, pátria, recebe o nome do Pai, Pater. Isso é uma notícia muito boa. Avalie o seguinte: sua família, apesar das imperfeições e falhas, pertence a Deus. Sua família não está no domínio cruel do destino, mas nas mãos divinas. Deus ama famílias imperfeitas. Elas carregam o nome divino e a marca de sua propriedade. Paulo pediu a Deus que concedesse aos crentes uma experiência abundante, marcada pela força interior mediante a presença do Espírito e a proximidade com Cristo, que também é retratado como habitando neles, e uma identidade espiritual estabelecida e segura, sendo enraizados e alicerçados em amor. Ao louvar a Deus pelo grande alcance das bênçãos oferecidas aos crentes, Paulo incluiu 4 dimensões: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele não identificou a que se aplicam essas dimensões, embora esteja claro que elas descrevem a vasta proporção de algo importante. Isso resulta em um quebra-cabeça interessante para os estudantes da Bíblia. Será que essas dimensões descrevem a sabedoria de Deus, o poder de Deus, ou talvez o templo espiritual de Efésios 2? Talvez seja melhor considerar que ela seja uma descrição do imenso amor de Cristo, visto que a expressão compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade é paralela à seguinte expressão: conhecer o amor de Cristo. Seja como for que consideremos essas palavras, elas são boas notícias. Quinta, 3 de agosto. Verso para memorizar. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Glória na Igreja e em Cristo. Ouça Efésios 3, 20 e 21. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pergunta 5. Paulo concluiu seu relato de oração com uma doxologia, um breve e poético louvor a Deus. Por que ele louvou a Deus? Paulo registrou suas orações pelos crentes. Ele orou de forma direta e poderosa. Sua doxologia levanta 2 questões. Primeira, a passagem exalta a Igreja de forma indevida, colocando-a em pé de igualdade com Cristo na expressão "a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus"? Embora Paulo estivesse bastante interessado na Igreja em Efésios, está claro que Cristo é o Salvador da Igreja, pois é Ele que habita no coração dos crentes. Na doxologia, o apóstolo louvou a Deus pela salvação oferecida à Igreja por meio de Cristo Jesus. Segunda, a expressão "por todas as gerações para todo sempre" retrata um futuro restrito à terra e interminável para a Igreja, adiando o retorno de Cristo? Efésios exibe uma expectativa sólida para o futuro. Por exemplo, Efésios 4:30 olha para o dia da redenção. Além disso, os crentes experimentarão o poder de Cristo, não só no presente século, mas também no vindouro.
A doxologia de Paulo deve ser lida como celebração do poder de Cristo exercido em favor dos crentes. Voltando ao segundo relato de oração de Paulo, vemos que ele encontra forças na extensão cósmica do cuidado do Pai, na disponibilidade do Espírito Santo, na parceria do próprio Cristo e no amor imensurável de Cristo. Isso é tão verdadeiro que ele imaginou os crentes sendo preenchidos de toda a plenitude de Deus e celebrou essas realidades espirituais em louvor, novamente maravilhando-se com a abundância do poder de Deus ofertado aos santos. Sempre que sentirmos a pressão de problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus, lembrando-nos de que, sejam quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes do plano final de Deus e seu poder age em nós. Que bênçãos divinas são valiosas para você? Ore e louve a Deus por essas bênçãos. Sexta, 4 de agosto. Verso para memorizar. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Estudo adicional. Ellen White escreveu, abre aspas, como harmonizar nossa condição espiritual raquítica com a apresentação da passagem de Efésios que descreve a plenitude do conhecimento, o qual é nosso privilégio possuir? Como o céu pode olhar para nós que dispomos de todas as vantagens espirituais e temporais, a fim de que pudéssemos crescer na graça quando não aproveitamos nossas oportunidades? O apóstolo não escreveu essas palavras para nos atordoar, enganar ou aumentar nossas expectativas apenas para frustrá-las em nossa experiência. Ele escreveu essas palavras para nos mostrar o que podemos e devemos ser como herdeiros do reino de Deus. Como ser cooperadores de Deus se temos uma experiência raquítica? Estamos cientes do privilégio do cristão e devemos buscar essa compreensão espiritual nas coisas de Deus. Cremos que podemos alcançar o conhecimento de Deus apresentado a nós nessa passagem? Acreditamos nas palavras ditas pelos profetas e apóstolos e por Jesus Cristo, que é o autor de toda a luz e bênção e em quem habita toda a riqueza e plenitude? Fecha aspas. Perguntas para consideração. Ouça Efésios 3, 20 e 21. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que temas ou ideias estão nessas passagens? Como adotar a atitude de louvor e adoração ilustrada nelas? De todas as ações de Deus que Paulo louva em Efésios, qual é a mais inspiradora? Paulo concluiu a primeira metade de Efésios como iniciou, com a linguagem da oração e louvor. Ele exultava no poder de Deus presente nos crentes por meio de Cristo e do Espírito. Como experimentar esse poder?